seres de luz, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís Nicolau e hoje, meus amores, nós vamos falar sobre algo polêmico. Mamilos! Não são mamilos. Poderia ser, mas não são mamilos. Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe o que você tem que fazer, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, me segue aqui, ó, nas redes sociais, no Instagram, @Thaís Nicolau, e na minha página do Facebook, que é o canal Subcultura. Vai estar aqui na caixinha de descrição. E eu tô com um pouquinho de saudade aí de fazer uns relatos, hein? Se você quer me mandar o seu relato de algo que aconteceu com você ou de algo que aconteceu com alguém que você conhece, manda aí no e-mail canal subcultura@gmail.com. Recados dados, vamos ao vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o jogo que mais arrepia e dá mais medo na galera. Sim, é um jogo. Na verdade, é um tabuleiro. Hoje nós vamos falar sobre o tabuleiro Ouija. A gente vai falar sobre a sua origem, né? O movimento espiritualismo surgiu em Nova York em 1848, quando as irmãs Kate e Meg Fox disseram ouvir barulhos em casa, como se fossem batidas mesmo na porta ou nas paredes. Só que elas não ouviam só esses barulhos na casa dela, elas escutavam esses barulhos na casa de outras pessoas que elas visitavam. E ninguém sabia de onde vinham esses barulhos. Logo, eles atribuíram aos espíritos. Quem nunca escutou um barulho em casa, não tinha ninguém, escutou alguém chamar assim, atribuiu um espírito aí, né? Pois é, a gente sempre faz isso. Eu acho que já vem dos primórdios já da humanidade a gente colocar a culpa nos espíritos por algumas coisas, né? E elas atribuíram isso aos espíritos, e aí elas começaram a perguntar algumas coisas pros espíritos e eles respondiam com batidas. Logo menos, essas meninas se tornaram celebridades. E aí a religião do espiritualismo nasceu logo em seguida. O espiritualismo é uma religião que se espalhou muito rápido mesmo, mas aumentou muito na Guerra Civil Americana. Foi uma guerra que deixou várias famílias sem seus filhos, sem seus pais. Foi uma guerra bem sangrenta mesmo. Então as famílias ficaram interessadas em falar com seus familiares, né? Pra ter um conforto, um acalento de ter uma resposta, saber se eles estão bem. E os médiums, como as irmãs Fox, eles ofereciam esse acalento, né, esse conforto para as famílias, fazendo o que eu posso chamar aqui de sessões. Como eles conversavam com esses espíritos? Eles começavam com perguntas, e aí eles iam falando o alfabeto inteiro, que eles chamavam isso de chamada alfabeto, é esse o nome do negócio. O que eles faziam? Eles gritavam: "Quem tá aí? Tá, qual é o seu nome? A, B, C. Teve batida. Então é um C. A, B, C, D, E. Temos o E. Só que isso demorava muito, mas muito mesmo. Imagina, você ficar falando o alfabeto inteiro e a pessoa quer formar uma frase grande. Demorava muito tempo. Então eles tinham que arrumar uma maneira de ser mais rápido, mais eficaz e que desse esse acalento à família. Médiuns, vários deles se dedicaram muito a achar uma maneira, uma forma de fazer isso ficar mais rápido. E então, eles criaram um indicador com lápis. O que acontecia? Eles entravam em uma transe e deixavam o espírito falar. No que os espíritos falavam, eles pegavam uma tábua, eu vou deixar a foto aqui do lado, ou aqui desse lado, eu não sei que lado eu vou deixar, mas eu vou deixar a foto. Eles pegavam um indicador, colocavam um lápis no meio do indicador e iam escrevendo. E depois de um tempo, a gente conhece bem uma pessoa que fez isso, que é Chico Xavier. Mas Chico Xavier era da psicografia, que é uma parada diferente. Só que isso ainda não era tão eficaz para a comunicação com o outro lado que nós não conhecemos. Então, alguns não, a maioria dos médiuns descartaram o lápis e começaram a fazer o alfabeto. Eles pegavam o alfabeto todo e tiravam as letras, recortavam as letras grandes, colocavam elas em uma mesa, pegavam algo que poderia ser um indicador, por exemplo, um lápis, e deixavam o lápis para a ponta pra frente e seguravam ele no meio. Aí o que acontecia? Eles seguravam ele no meio, faziam uma pergunta e o lápis ia mexendo como indicador. Depois de um tempo, o modelo que nós conhecemos foi patenteado no ano de 1891.
por causa de algumas fraudes que a gente conhece, que tem muito fraudador, tem muita galera que se acha que é médium, acha que é sensitivo, só pra ganhar dinheiro das pessoas e não é o certo. Então, como eu posso dizer? A veracidade da religião foi caindo muito entre as pessoas por causa dessa galerinha chata que são os fraudadores. O que eles faziam? Eles faziam uma sessão com uma família ou com pessoas, cobravam por essas sessões, pegavam crianças e colocavam elas dentro de armários, atrás das portas, pediam para elas fazerem barulhos em determinados momentos e até mover alguns objetos, que criança, a gente sabe que criança é sorrateira, então, tipo, a pessoa tava tão fissurada olhando pra pessoa que nem via passar atrás. Porém, a Ouija não era considerado algo voltado ao oculto. Veja bem, não era considerado. Era considerado um instrumento de médiuns para conversar com os espíritos, mas só médiuns faziam isso. Só médiuns tinham isso. Durante a Primeira Guerra Mundial, a fama da Ouija cresceu e cresceu muito, principalmente nas universidades. E enquanto isso, outras diversas religiões falavam que o tabuleiro Ouija era uma coisa horrível, que não era para ser usado, que chamava o demônio e não sei o quê. Então a galera já tinha isso na cabeça naquela época, só que ninguém tinha, como podemos dizer, provas para isso. O Papa Pio X chamou G. Godfrey Ruppert para escrever um livro que está intitulado como A Nova Magia Negra e a Verdade sobre o Tabuleiro Ouija. Nada sensacionalista, não? Mas, apesar dos esforços da igreja e dos avisos que estava todo mundo dando, isso não quis dizer que as vendas caíram. Muito pelo contrário, as vendas aumentaram. But foi em 1971 que tudo mudou, que o romance intitulado como O Exorcista, que em 1973 foi transformado em um filme com o mesmo título, O Exorcista, que mudou a cabeça da galera e colocou na cabeça de geral que se você brincar com o tabuleiro Ouija, vai todo mundo ficar possuído e o negócio é do demônio. E aí, nessa época, as vendas do tabuleiro Ouija foram tão absurdas que o tabuleiro ultrapassou o Monopoly. O Monopoly é o jogo do velhinho com bigodinho bonito. Ultrapassou o Monopoly. E o Brasil, né? O Brasil brasileiro, lindo, não podia ficar de fora. Então, em 1990, querido, anos 90, que era tudo um absurdo. Ai, gente, anos 90 foi maravilhoso. Foi em 1990 que a Estrela lançou, junto com a Mônica Bonfiglio, o Fale com Seu Anjo. Olha as fotos do Fale com Seu Anjo. Não te lembra um jogo, não? Um jogo de tabuleiro, onde você precisa usar um indicador pra falar com o sobrenatural? O jogo foi voltado pras crianças, né? O público-alvo desse jogo eram as crianças. Mas calma, gente, calma. Os pais podem ficar tranquilos que o jogo era só indicado para crianças acima de 10 anos e tinha lá umas instruções da Mônica de como jogar. Pra quem não lembra da Mônica, escritora esotérica que ficou muito famosa nos anos 90 e ela ia fazer programas, né? Participava de programas, principalmente no SBT. Como a fama do tabuleiro Ouija já tava lá em cima, as vendas, subiram e depois despencaram e a Estrela decidiu tirar o tabuleiro aí das vendas. O que é uma pena, porque eu adoraria ter um Converse com Seu Anjo. O tabuleiro tem vários estilos, vários tipos, várias cores, vários gêneros, né? Que existe o tabuleiro espanhol, existe o tabuleiro Ouija, como a gente conhece aí, né? Que é o mais famoso, que é o mais bonito. Existe a prancheta, lembra que eu falei da prancheta, do lápis? Então, existe a prancheta. Existe o jogo do copo, o jogo do compasso, que é pra galera da escola aí, que faz numa folha de caderno, né? Quem nunca pegou um compasso, né? Escreveu lá as letras com a folha de caderno e assustou com um coleguinha que mexia o próprio compasso. Eu era dessas que mexia o compasso de zoeira. Só pra assustar os outros. Adorava, gente. Nossa, saudades. Como uma boa lenda, né? Como uma boa coisa que assusta as pessoas, o tabuleiro Ouija tem um demônio próprio chamado Zoso. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Eu gosto muito desse assunto sobre o tabuleiro Ouija, porque sempre é um assunto que tá, né, que é todo mundo curioso para saber como funciona. Pouca gente sabe a origem. Aliás, ninguém sabe o nome ou a origem do nome Ouija. Alguns dizem que é a junção de sim em alemão e em francês. Outros dizem que era por conta de um colar que a cunhada do responsável por fabricar o tabuleiro tinha escrito. Outros disseram que era por causa do nome de uma mulher. Enfim,
São várias especulações, mas nenhuma certeza. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até mais! Tchau!